Oi, graça e paz. Vídeo número 8 do nosso estudo é edificando uma igreja com as características da igreja primitiva. E eu perguntei se é possível nós vivermos uma igreja do terceiro milênio com características da igreja do primeiro século. E o que você vai responder? O que você respondeu? Bem, vamos lá. Eu vou dizer para você que sim, é possível nós vivermos uma igreja com as características da igreja primitiva. Por que, pastor Valdec? Porque não depende dos meus critérios, não depende dos meus conceitos, não depende de minhas estratégias para viver uma igreja no terceiro milênio com as características da igreja do primeiro século. Só depende de uma coisa: a determinação de viver segundo a palavra, cumprindo e vivendo todos os princípios que o Senhor nos dá para vivermos uma igreja com características que venham de fato nos identificar aonde quer que nós venhamos pisar a planta dos nossos pés, porque eu estou falando de igreja individual como eu e você, de nós pisarmos a planta dos nossos pés e sermos identificados, assim conforme os discípulos, lá em Atos capítulo 11, a partir do versículo 26, que mesmo em meio aos judeus ortodoxos, eles foram reconhecidos como cristãos. Por quê? Porque eles verdadeiramente exalavam, expressavam Cristo em suas vidas. Então, quando nós determinarmos em viver a vida de Cristo, então não é preciso muita coisa, porque desde os nossos pensamentos, palavras e atitudes, para aqueles que estão em Cristo Jesus, fácil expressar as características da igreja primitiva, tá? O qual nós já vimos no estudo anterior, que uma das características é o fruto, é a evidência através de sinais, prodígios e maravilhas, a manifestação de Deus na vida e através desta igreja. Bem, eu quero então começar a citar aqui os princípios básicos para nós vivermos no século 21, para nós vivermos a igreja do terceiro milênio com as características da igreja do século I, a igreja primitiva. Vamos lá? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Apóstolo Pedro, ele fala o seguinte com a igreja: deixando-vos todo tipo de engano, mentira, malícia, maledicência, inveja, deixando tudo isso para trás e desejando o puro leite racional. Então, querido, essa é a base que precisamos ter, é o terreno que precisa ser limpo. Não tem como construir nada, edificar nada em terreno que está um matagal puro, muito pedregulho, muito entulho. Então, primeiro tem que fazer o quê? Limpar esse terreno. Então, é primeiro nós nos despojarmos de todo engano, de toda mentira, de toda malícia, de toda maledicência, de tudo e toda inveja, tudo aquilo que venha ferir os princípios de Deus em nossa vida. Esta é a primeira base, entendeu? É a primeira atitude, o primeiro princípio, nos despojar. Inclusive o Senhor Jesus, Mateus capítulo 34, capítulo 8, versículo 34, vai nos dizer: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é começar a fazer uma limpeza no terreno para sermos o templo espiritual